Cara, qualquer uma coisa que você faz, que se você estabeleceu uma regra clara para você fazer a sua atuação do jeito que você vai fazer seus investimentos. Se você, por um motivo que não seja essas regras que você pré-estabeleceu, se você sai dessas regras para tomar uma decisão emocional, isso aí vai ser aposta. Todas as vezes que você fizer isso. Vamos lá para a pergunta do dia. O que parece investimento, mas é aposta? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Então essa coisa pode ser muito enganosa. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma comparação entre 3 estratégias diferentes de investimento. Elas seriam as seguintes. Primeiro delas, você fazer a estratégia do John Bogle, que é compra de ETFs. Pode ser o ETF americano, que é o principal que ele preconiza, que é você acompanhar o S&P 500, beleza? Ou então pode ser compra de ETFs mundialmente falando. Você fazer uma cesta de ETFs mundiais acompanhando os índices mundiais. Tanto de países em desenvolvimento, quanto em países desenvolvidos. Você faz dessa forma. Então o que acontece? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, um stock picking visando buy and hold. Então, por exemplo, você faz uma cesta de 20 ações visando só comprar e segurar, e se você for vender vai ser só num momento muito específico, que a empresa vá muito ruim, muito mal durante muitos anos, alguma coisa nesse sentido. A terceira estratégia era do Joel Greenblatt, que é a fórmula mágica, que é você comprar. Basicamente, você vai comprar empresas boas que estejam baratas. Você vai comprar empresas boas que não estejam no momento tão bom. E essa estratégia do Joel Greenblatt, você ia fazê-la com a possibilidade de você fazer um reescalonamento, ou seja, você de fazer um rebalanço entre os pesos das diferentes ações uma vez ao ano. Então essa seria a ideia. No stock picking de buy and hold, você faria o stock picking, a ideia é não vender nunca, né? Só vende em momentos que sejam muito especiais. Na estratégia do John Bogle, se você for fazer com ETFs, a ideia é a mesma. A ideia é você nunca vender também. Você só manter aqueles ETFs. E na estratégia do Joel Greenblatt, você vai fazer um rebalanceamento a cada um ano, porém a ideia é de que a sua carteira fique basicamente a mesma, você vai só mudar ali os pesos para que fique todos com o mesmo peso. Às vezes, se tiver que sair alguma, você vai, porque saiu dos parâmetros que a estratégia estabelece, você tira alguma. Então, aí você vai fazer. Então, vejam bem, todas essas 3 estratégias, elas têm regras muito bem estabelecidas, está tudo já definido. Eu estava tentando a comparação entre as estratégias não é o tema aqui do vídeo. Eu estou só usando essa comparação para mostrar para vocês o que eu estava... o que é uma decisão que ela parece estratégica, mas na verdade ela é uma aposta. Então pega só. Joel Greenblatt, a estratégia, fórmula mágica. Ok. Qualquer momento que você mexa nas ações fora desse negócio de um ano, que você vai fazer o rebalanceamento a cada um ano, virou aposta. Você está saindo das regras da estratégia que você mesmo estabeleceu. Stock picking com buy and hold. Qualquer momento que você vender ou comprar uma empresa porque você acha que está naquele momento o melhor de todos, isso vale mais até para venda. Né? Você faça uma venda visando uma outra compra, porque você acha que uma está no momento bom, outra está no momento ruim. Você saiu do terreno da estratégia formulada e você entrou no terreno da aposta, ou seja, está parecendo que é estratégia, mas na verdade é aposta. Sobre a John Bogle, ETFs. Qualquer momento que você acha que porque o real está baixo, o real está alto,
o dólar tá baixo, ou então o dólar tá alto, e aí você acha que você vai vender o ETF para você comprar, por exemplo, renda fixa brasileira ou outra coisa, ou ações brasileiras. Saiu da estratégia, virou aposta. Então, para que você tenha uma condição de manter realmente uma disciplina dentro de uma estratégia, você não pode sair jamais disso. Você tem que manter. E lembrando que o mercado vai fazer de tudo para que você saia da sua estratégia, para que você venda suas ações. O negócio que é importante a gente dizer é o seguinte: hoje, o tempo médio que o brasileiro fica com as ações é na média de menos de um ano. É um pouco mais de 6 meses. Então, o mercado ele faz de tudo para que você venda suas ações. Sabe? Pouco tempo atrás, eu estava conversando com um gerente de banco e ele estava falando comigo que a carteira do banco, que já deu muito mais do que o índice brasileiro, ele estava me explicando que a carteira do banco ele chama de top 5, que só tem 5 ações na carteira do banco. Eu, dentro da minha particularidade, achei extremamente arriscada essa estratégia deles, de colocarem só 5 ações. Porém, é um grande banco brasileiro e eles me falaram que a estratégia deles é vencedora, que mais do que consegue ganhar mais do que o dobro do índice anualmente. Eu sou extremamente cético para esse tipo de coisa e nessa questão eu acompanho a ideia do John Bogle, sabe, que é de falar que não existe dados mostrando que existem realmente pessoas que conseguem bater o índice consistentemente dentro de uma janela grande, por exemplo, uma janela de 20 anos. Então você simplesmente não tem esses dados, não existe esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem que ter dentro da sua mente para você fazer uma estratégia, eu não estou, por exemplo, nessa comparação que eu fiz entre as estratégias, eu não estou em momento nenhum falando que existe uma estratégia que é mais vencedora que a outra. Eu tenho a estratégia que eu prefiro entre as três. Porém, eu acredito que os ETFs podem ser muito bons, principalmente se você consegui-los com uma taxa muito baixa. Stock picking com buy and hold pode ser muito bom. Você tomar bastante cuidado se você tiver empresas que não sejam apostas muito assim desproporcionais, se você focar em seguir a lucratividade das empresas. E a estratégia da fórmula mágica do Joel Greenblatt, ela já tem muitos dados já que provam que ela é uma estratégia muito vencedora. Agora vejam bem, quando a gente compara as três coisas. O problema que eu vejo às vezes na estratégia do stock picking é que se você segue o lucro, muitas vezes aquelas empresas que vão ser as mais explosivas dentro da sua carteira, você vai evitar de comprá-las. Porque você vai... Às vezes a empresa que mais explode é justamente a empresa que não está indo tão bem. A estratégia, por exemplo, do Joel Greenblatt, uma das coisas que ela coloca é justamente isso. Você compra empresas boas que não estão dentro de um momento tão bom. Essa é a ideia principal que ele está falando. Então, assim, vale muito a gente avaliar entre essas três hipóteses, essas três estratégias? Sim, vale muito. Porém, a coisa principal que a gente tem que fazer é qualquer uma dessas estratégias que você opte por abraçar, você tem que se manter nela, cara. Você não pode sair dela em momento nenhum. E é por isso que o day trade, swing trade, todo esse tipo de ideia dá sempre errado. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece no final das contas é você coloca uma discricionariedade permanente, ou seja, todo momento você tem que estar tomando decisões baseadas no feeling. E se você basear no feeling, o mercado vai te enganar sempre. Ah, mas eu coloquei regras dentro do meu trade e tudo mais e tal. Ok, você colocou regras, mas essas regras, a todo momento, elas são postas à prova.
Então, como elas são postas à prova a todo momento, é muito difícil de você se manter fiel àquelas regras que você mesmo colocou. Me falem aí nos comentários o que vocês acham de quando que se diferencia uma aposta de um verdadeiro investimento, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.